O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história de um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outro que estava na praça desocupado e lhe disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. Eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhe disse: por que estás aí o dia inteiro desocupado? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhe uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Este último trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último, mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Ai, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, saúdo as irmãs ursulinas aqui presentes, a família enlutada de Dona Josefa, que nós celebramos hoje, no domingo do Senhor, que fazemos memória da ressurreição, fazemos memória também de Dona Josefa, agradecendo a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho. Queridos ouvintes da nossa rádio Sintonia do Vale, que nos sustenta, manter essa rádio, nossa gratidão, nosso carinho, e que continue nos ajudando, porque chega também a palavra de Deus, a celebração eucarística pelo meio de comunicação. Queridos irmãos e irmãs, somos todos convidados por Deus a participar da vinha do Senhor. O dono da vinha é Deus. A vinha é o reino de Deus. Por isso que o Senhor, Ele nos chama. Essa parábola de hoje, ela é tão simples, mas ela é cheia de riqueza que serve para nós. Ela nos ajuda a gente chegar no reino dos céus. E como eu chego no reino dos céus? Como procurar o reino do céu? Procuro. Quando eu escuto Deus, quando eu vejo a lógica de Deus, quando vejo o coração de Deus. Por isso que Deus chama a todos nós, antes da gente, já de madrugada, Deus nos chama para a sua vinha. Depois Ele sai às 9 horas e nos chama de novo para a sua vinha. Ele chama você, Ele chama seus filhos,
ele chama seus amigos, ele chama que estão na praça da cidade, ele chama a cidade toda para participar da sua vinha. Venha para a minha vinha, deixa essa preguiça de lado, deixe de ser incomodado, deixe de ficar sentado, vem trabalhar na minha vinha. Eu preciso de você, você tem seus dons, e coloque esse serviço de graça. Venha embora, vamos crescer, cresce com seus talentos, cresce com seus dons, e vem trabalhar. O Senhor foi chamando aquelas pessoas, naquela época eles não trabalhavam, não tinha remuneração nenhuma, a remuneração eles ficavam na praça, esperando que alguém chamasse para trabalhar. O dono da vinha chamou a cada um e foi justo com cada um. Disse, vem trabalhar na minha vinha. E eles vieram e o patrão disse, vou te dar 1 denário, uma moeda, para todos. Depois o patrão ainda saiu às 9, às 3 horas da tarde, às 5 horas da tarde, já terminando o trabalho. Porque Deus quer a salvação de todos. O que está na primeira leitura, não somos nós que buscamos a Deus, mas é Deus que nos busca. Foi Ele que nos chamou. Vocês tinham uma programação hoje, mas Deus tocou o coração de vocês. Vem embora primeiro, se alimentar da minha palavra. Eu vim te buscar, eu vim te chamar, para que você venha participar da minha vinha. E como é que eu participo da minha vinha? Da vinha do Senhor. Está na primeira leitura. Quando eu saio dos meus vícios, quando eu me corrijo, quando eu me alimento da palavra de Deus, quando eu alimento da Eucaristia, quando eu me confesso no sacramento, quando eu participo da celebração, quando eu medito a palavra de Deus, quando eu tenho minhas devoções, e o Senhor, Ele nos chamou hoje, nesta manhã, para a gente participar da sua vinha, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos. Olha aqui no Evangelho de hoje, Ele contratou as pessoas, no fim, cada um chamou o patrão e disse, paga cada um deles com aquele que eu combinei. Mas vejam, os primeiros que trabalharam a noite, o dia todo no sol, começaram a resmungar, começaram a reclamar. De vez em quando a gente vê na nossa igreja, pessoa murmurando, pessoa reclamando. Na igreja, nós que ouvimos a palavra de Deus, nós que comungamos. No mundo não, porque o mundo é isso mesmo, mas nós que nos alimentamos da palavra de Deus, criticamos o irmão, falamos mal do irmão. É o que aconteceu no Evangelho de hoje. Jesus vai chamar e vai dizer para aquela pessoa, meu amigo, você está reclamando, murmurando, porque eu fui bom? Tudo isso é graça. Tudo isso é graça. Meu irmão, eu estou pagando a você aquilo que eu combinei, e você está achando ruim? Você já recebeu sua moeda e você está achando ruim porque eu estou ajudando, que estou dando também o mesmo? Será que eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Coloque isso no coração e na mente de vocês, meus irmãos. Sejam justos. Meu irmão, de graça recebeste, de graça deveis dar também. É tão ruim quando aquela pessoa diz, oh meu Deus, tem gente que diz, eu trabalho tanto na igreja, mas não ganho nada. Oh meu Deus, você está trabalhando na igreja por interesse, por troca? O reino de Deus é gratuidade, o reino de Deus é liberdade,
O reino de Deus é alegria. Como é bom quando a gente vive na comunidade, mesmo que tenha às vezes desavença, mas que a gente saiba viver essa unidade. É belíssimo quando Deus vai dizer, que está na primeira leitura de hoje: sou eu que te chamei, fui eu que te procurei, para que você venha trabalhar na minha vida. Quanto aqui dentro tem vontade de cantar, tem vontade de estar numa catequese, tem vontade, mas sente medo, e o Senhor continua nos exigindo e chamando, porque o Senhor é insistente. Veja que Ele vai às 9 da manhã, às 10 horas, ao meio-dia, às 5 da tarde, já terminando, mas Ele chama: venha trabalhar na minha vinha, tenha um tempo para mim, venha, chegue, largue de ser ruim, você tem seus dons, seus talentos, venha me servir, venha participar do reino dos céus, do reino de Deus, venha embora, venha trabalhar. Ele insiste com a gente, porque Ele quer salvar a todos. Deus quer salvar a todos. A gente não pode dizer: fulano não vai ser salvo. Não, é Deus que nos salva. Está lá na primeira leitura. Mas primeiro também você se converta, é a primeira leitura. Se converta dos seus erros, dos seus impulsos, das suas negatividades. Se converta da sua raiva. Se converta daquilo que você traz há tanto tempo. É o Senhor que nos convida. Esse evangelho nos prepara para a gente ir para o céu, mas já começa aqui. Por isso que Ele chama a todos nós. Chama você, chama seu filho, chama seus amigos, chama todos nós com as nossas qualidades e defeitos para servir o reino de Deus. E é belíssimo o salmo de hoje. O salmo de hoje é uma invocação. A gente aqui pedir a Deus, vocês trouxeram intenção. Por isso coloque nas mãos de Deus. Coloque no salmo de hoje. Escuta, Senhor, meu pedido, meu apelo. Me ajude, Senhor. Me converta, Senhor. Para que eu possa um dia, quando o Senhor vier me buscar, eu possa chegar no reino dos céus, de mãos cheias das coisas boas que plantei aqui na terra. Olha como é bonito, como o Senhor nos chama. Olha como o Senhor nos cativa para a gente trabalhar no reino de Deus. Ele é insistente, Ele não perde o tempo, porque Ele sabe dos dons, das qualidades nossas. Agora, eu não posso ter inveja daquela pessoa, eu não posso ter ciúme, não, é de graça. Meu irmão, você trabalha na igreja, ajuda nas pastorais no movimento, é de graça. E o reino de Deus é alegria, o reino de Deus é paz, é harmonia. Por isso que o Senhor, Ele acorda antes da gente, Ele já está chamando a gente. Venha trabalhar na minha vinha. Homem, deixa essas encrencas do passado para lá, vem embora. Largue de ser teimoso, largue de ser cabeça dura. Muda esse teu jeito, vem embora trabalhar. Você tem coisas boas, meu irmão. Venha trabalhar na vinha do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor, neste domingo, que Ele nos acompanhe durante essa semana. Peçamos ao Senhor, Ele que nos buscou, Ele que também escute o nosso pedido, o nosso clamor. Ele que nos trouxe aqui nesta manhã para a gente ouvir Ele dizer: venha trabalhar na minha vinha. E chamou vocês de madrugada, e vocês vieram agora às 9 horas se alimentar da palavra de Deus, para ter uma semana abençoada, para ter uma semana rica de Deus. Querida família de Dona Josefa, na segunda leitura o texto todo é de morte. Santa Teresinha vai dizer: eu não morro, mas eu vivo para Deus. São Paulo também diz: ai, quem me dera que eu já pudesse ir embora para os braços de Deus. Por isso que a comunidade inteira, nessa noite, celebrando a ressurreição do Senhor, nós agradecemos a Deus pelo tempo, pelo carinho, pelo cuidado que vocês tiveram com Dona Josefa. E nós cantamos como o salmo de hoje:
O Senhor escute o nosso grito, o nosso apelo. O Senhor escute a nossa prece. Foi o Senhor que nos buscou para nos alimentar com o pão da palavra e nos alimentar com o pão da Eucaristia. Que assim seja. Amém.